Fala, meus caros, tudo jóia? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre coisas das plataformas da Apple, coisas boas, coisas nem tão boas, coisas que eu pessoalmente gostaria de ver melhoradas, né, e coisas que me irritam, coisas que eu adoro, que eu amo, e principalmente depois dessa última WWDC, né, versão 2024. Pra quem tá assistindo isso aqui no futuro, talvez não faça mais muito sentido, porque eu tô gravando entre o anúncio das coisas novas da WWDC, né, que pra quem não sabe é o evento de desenvolvedores da Apple, onde ela anuncia as novidades do sistema, mais um monte de coisa, e entre esses anúncios e antes da saída de fato dos sistemas. Então tá tudo em beta, não tem nada oficial, mas o que eu vou falar é basicamente o que faltou, o que eu tava esperando, né, e não chegou. Mas, enfim, eu sou usuário de Apple há muito tempo já usei no sistema, né, para computador, para desktop, para computador em geral, né, já usei Windows por muito tempo na minha vida, até o Windows XP, quando saiu o Vista ali, eu cheguei a instalar o Vista, mas estava, enfim, com os bugs iniciais dele lá, e eu falei, quer saber, vou tentar outra coisa. E meu grande amigo Dude, Eduardo, me convenceu a testar Linux, eu nunca mais voltei pro Windows. Aí depois de uns anos, especificamente em 2010, se eu não me engano, eu fui pro mundo Apple e nunca mais voltei. Faz 14 anos que eu uso Mac. iPhone também faz nem sei quantos anos, pelo menos uns 10 anos pra mais, uns 12 anos talvez, que eu uso só iPhone. Já usei Android também, já testei muita coisa, já usei Android. Inclusive já escrevi um post sobre Android, tá lá no meu site, lucascaton.com, se digitar.com.br funciona também, aí já cai no site em português. Tem um post lá que eu contei por que eu fui pro Android, por que eu voltei pro iPhone, mas enfim, eu gosto bastante de explorar sistemas diferentes, né, mas enfim, esse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre as coisas que pra mim ainda faltam no sistema da Apple. Então, não só em um específico, em todos, né? WatchOS, VisionOS. Apesar que o VisionOS é o único que eu não uso. Aliás, eu não uso a Apple TV mais também. Eu tenho Apple Watch, né? WatchOS. Eu tenho Mac, eu tenho iPhone. Tenho AirPods, mas AirPods não conta. Eu acho que é isso, eu não vou ficar falando muito. Assim, a gente tem iPads aqui em casa, mas eu pessoalmente não tenho. Eu vou explicar por que também. Então eu vou me focar nesses daí. Se você é usuário de Apple, esse vídeo vai ser interessante. Se você não é, talvez seja interessante também por conta de você poder concluir, para você poder escutar e decidir se faz sentido ou não você migrar, caso você esteja considerando mudar para o sistema da Apple. Para um dos sistemas da Apple, né, na verdade. Enfim, tem uma listinha aqui do meu lado, vou ficar olhando aqui de vez em quando, só para não esquecer de comentar tudo. Eu vou começar falando que eu acho muito animal essa integração de hardware, software e serviços que a Apple sempre defendeu desde, sei lá, dos anos 80, 70, quando ela surgiu, que ela bate muito nessa tecla, né? Antes era só hardware e software, hoje em dia tem serviços também, né? Então, isso funciona muito bem, é animal. Inclusive, uma curiosidade, eu tô gravando esse vídeo nesse exato momento no meu Mac, com o microfone externo conectado a ele, mas eu tô usando o meu iPhone sem fio, né, com câmera, porque a câmera dele é muito melhor do que a webcam que eu tenho aqui no meu computador, que eu ia puxar aqui pra mostrar, mas o fio tá ligado lá atrás, tá uma bagunça, se eu puxar vai bagunçar tudo aqui, não vai dar pra mostrar, mas é uma Logitech, assim, decente, mas nada igual a câmera de um iPhone. Enfim, essa integração aqui tá acontecendo sem fio e é a primeira vez que eu tô gravando assim. Se você tá assistindo, significa que ficou bom e eu achei que tava bom o suficiente pra subir pro YouTube com essa qualidade, mas definitivamente, em teoria, é melhor. E eu acho animal essa integração, não só isso, mas coisas como copiar no iPhone e colar no Mac, toda essa integração da Apple é uma coisa muito animal. As promessas que a Apple fez relacionadas à inteligência artificial... As promessas que a Apple fez relacionadas à inteligência artificial nesse ano também foram bem legais. Ainda não saíram, tá tudo em beta, e mesmo os sistemas em beta ainda não estão funcionando. Então, assim, as promessas são boas, a gente ainda vai ter que testar na prática, mas eu tô bastante otimista, eu tô bem empolgado e quero ver como é que vai ser. Mas sempre dá pra melhorar, né? Tudo isso que eu tô falando é muito lindo, mas sempre dá pra melhorar. E eu fiz uma listinha aqui de algumas coisas que eu pessoalmente acho que poderia melhorar. Eu vou começar falando do iOS, né? O sistema do iPhone. Uma coisa que me irrita bastante, esse é o primeiro item, quando eu uso AirPods, né? Inclusive eu tenho dois, eu tenho um pessoal e um da empresa, mas um é o Pro e o outro é o normal. É da empresa, sim, a empresa me deu, né, pra eu usar, pra fazer reuniões e tudo mais. E uma coisa que é bastante irritante, e talvez não seja nem culpa da Apple, é que o microfone dele
ele é bem limitado porque, assim, o fone você coloca na orelha, né? Então, desculpa, o fone não, o microfone. Mas o fone você coloca na orelha e o microfone dele é aqui também. Então é muito difícil ele realmente captar um som bom, principalmente quando você tá num ambiente externo, com vento, com barulho externo, com, sei lá, pessoas conversando num café, alguma coisa do tipo. E, de fato... Nossa, eu tô suando, tô notando que tá muito quente aqui. Pronto, liguei meu ventilador. Na improvisação aqui mesmo. Mas o fato é que ele não consegue de fato capturar muito bem a qualidade do áudio. E aí o que eu faço quando eu quero gravar um áudio no Telegram, no WhatsApp e tal? Eu desligo, assim, você pode puxar a cortininha dele lá, né, a famosa central de controle, e desativar o AirPods. E aí você pode gravar um áudio, mandar, mas quando a pessoa te responder, você vai querer escutar no seu ouvido também, né, em vez de escutar no próprio aparelho, aí você tem que ativar de novo. Como esse processo demora, tipo, coisa de 3 segundos, que pode parecer pouco, mas pra você ficar fazendo isso, ligando, desligando toda hora, eu encontrei um jeito mais rápido, que é uma gambiarra, de desligar o Bluetooth completamente. Então eu puxo a central ali, desligo o Bluetooth e já começo a gravar o áudio, porque daí eu não tenho que esperar esses 3 segundos. Eu sou meio maluco, mas pra mim funciona. E esse problema não precisaria existir desde o começo se a Apple permitisse que a gente selecionasse entrada e saída de áudio de forma separada, de forma isolada, assim como você pode no Mac. No Mac, por exemplo, eu consigo ligar meus AirPods para saída de áudio, então eu escuto tudo que está vindo do computador, e a entrada como o microfone externo, por exemplo, ou o microfone da minha câmera, ou até mesmo o microfone do iPhone, ele consegue conectar sem fio, dá para fazer também. Então é extremamente flexível, enquanto que no iOS não tem nada disso. E no iPadOS também não é diferente, imagino que no VisionOS seja pior ainda. Não pior, mas não deve ser muito diferente, porque ele é bem baseado no iPadOS, no iOS, ele é mais para aquele tipo de sistema do que pro Mac, que é, no geral, assim, bem mais flexível. E é uma coisa que eu gostaria de ver muito, assim. Eu sei que é um caso bastante isolado, bem específico, mas para usuário mais avançado, eu queria muito que eu pudesse gravar áudio direto segurando o aparelho, né? Tipo, pegar um outro aparelho aqui como exemplo, eu segurando aqui e gravando direto do microfone dele, que a qualidade fica excelente, mas ao mesmo tempo continuar escutando o áudio pelo foninho. Enfim, é uma bobeira? Sim, mas é uma coisa que eu uso diariamente porque eu mando bastante áudio. Tem vários amigos que não se importam de mandar áudio, sei que tem gente que não gosta, eu não me importo e mando bastante, recebo bastante. É uma coisa que me afeta diariamente que a Apple poderia resolver. Segunda coisa, é uma obsessão que a Apple tem, e esse segundo item se aplica tanto ao iOS quanto ao macOS. É uma obsessão da Apple de deixar tudo mais limpo em prol da UX, né, da experiência do usuário. Então, eu tô filmando com o iPhone agora, não vou poder mostrar, mas é o seguinte, quando você tá na tela de bloqueio, deixa eu pegar eu tenho esse Android aqui, né, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, quando você tá na tela de bloqueio, eu não sei se o Android faz isso também, tá, inclusive, o item número 1 lá que eu comentei de entrada e saída, eu acho que o Android não tem também, mas não sei, talvez tenha existe uma gambiarra, porque o Android, no geral, permite que a gente faça mais esse tipo de coisa. Não gambiarra. Ele é um pouco mais flexível, no geral. Mas não sei se dá pra fazer. Mas voltando pro segundo item, né, de comprometer a experiência do usuário em prol do design mais limpo. Tá vendo aqui? Ele tem acho que não sei se vai dar pra ver direito aí. Mas eu vou só descrever. Na tela de bloqueio do iOS, você tem lá a data, a hora, suas notificações, o de sempre, né? A bateria. E eu noto que em alguns momentos, por exemplo, quando eu coloco o iPhone pra carregar, ele, em vez de simplesmente mostrar uma notificação extra, além de todas as outras informações que já estão na tela, então em vez de manter tudo lá e mostrar uma coisa extra falando, olha, seu iPhone está sendo carregado agora. Onde tem mais um exemplo clássico que tem na tela de bloqueio também. Eu não lembro agora o que é. Mas o de carregar é bem óbvio. Quando ele não reconhece sua cara. Por algum motivo você tá com óculos ou colocou a mão na frente, assim, alguma coisa do tipo, o Face ID falha. Em vez de mostrar ou essa mensagem de carregando, ou que o Face ID falhou, esse tipo de coisa, em vez de mostrar no lugar extra, ele apaga a data e mostra no lugar da data. E vira e mexe, assim, eu quero, colocar pra carregar, eu quero saber que dia que é hoje, né? Número, assim, de data e mês mesmo. E ele tá lá, carregando, iniciando carregamento, alguma coisa assim que ele fala. E eu fico lá, tá bom, cara, beleza. E aí demora uns 5 segundos pra sumir. Mas assim, poxa, custava colocar uma notificação em outro lugar, em vez de apagar uma informação para mostrar outra. Pode parecer exagero, mas a Apple faz isso em vários lugares do sistema. Para vocês terem uma ideia, no macOS, para quem usa, provavelmente sofre com isso. Quando mostra uma notificação,
por exemplo, você recebeu uma SMS, né, uma mensagem. E pra quem não sabe, dá pra receber SMS no Mac, né? Você recebe no iPhone, mas aparece a notificação no Mac. Você pode clicar em apagar ou em responder. Geralmente são as duas opções padrões. Não sei se ainda é assim, tá? Mas esse era um outro exemplo clássico onde acontecia isso também. Em vez de mostrar a notificação e já mostrar esses dois botões, né, responder ou apagar, ele mostra um botão só chamado opções. E você clica em opções, ele abre um drop-down e aí no drop-down tem lá apagar ou responder. Poxa, mas por que não coloca dois botões ali já? É tudo pra ficar mais limpinho, sabe? Pra ficar mais... Pra mim é frescura, eu acho que a Apple devia abrir mão dessas coisas. Antigamente não era assim, foi, não sei, umas 5 ou 6 versões, assim, de 5 ou 6 versões pra cá que começou a acontecer isso. Ou seja, já tem pelo menos uns 5, 6 anos, porque sai uma versão por ano, e é uma coisa que irrita bastante. Uma outra coisa do iOS, agora que também provavelmente compartilhado com o iPadOS e com o visionOS também, que é o lance de fazer swap de memória. Pra quem não sabe o que é swap de memória, quando você acaba com a sua memória RAM, num Mac, num PC, enfim, numa máquina basicamente com um sistema Windows, Linux, macOS, você consegue lotar a sua memória RAM e continuar usando, alocando mais instâncias de aplicativos, né, coisas alocadas na memória de forma diferente, que é direto no SSD ou até mesmo no HD. Então acabou sua memória RAM, o computador passa automaticamente a usar a memória do HD ou do SSD e obviamente a performance não vai ser a mesma, mas pelo menos nada quebra. Já no iOS, no iPadOS, no visionOS, o que acontece é que os aplicativos simplesmente crasheiam, né? Eles dão um crash, eles fecham ou... sei lá, eles matam outros aplicativos para continuar funcionando em vez de usar swap. E eu acho que principalmente no iPadOS, que é para iPads, que tem, assim, que são mais, digamos, ligeiramente mais profissionais, não sei se dá para julgar dessa forma, mas que são um pouco mais próximos do Mac do que o iPhone, pelo menos, por causa da tela maior. Eu acho que eles deveriam permitir esse tipo de swap. E eu sei que a Apple permite alguma coisa ali, eu não sei qual que é a exceção, mas eu sei que tem uma exceção, mas ainda não é tão bom quanto de um Mac. Isso é uma coisa que eu sinto bastante falta. Ainda sobre o iPad, outra coisa que eu sinto muita falta, é por isso que eu não tenho um iPad pessoal. A minha esposa tem um, e o meu filho mais velho tem um, e os dois usam, mas eu não. O meu outro filho, meu pequenininho, ele tem 1 ano e meio só, então obviamente ele não tem um. Mas o iPad não permite múltiplos usuários, então, assim como o iPhone também não permite. E diferentemente do Android, que permite tanto para tablets quanto nos celulares, né, nos smartphones, você consegue ter múltiplos usuários, pelo menos nos aparelhos high-end. O meu Android aqui não faz isso, mas eu sei que muitos deles fazem. E, poxa, mas o iPad não faz sentido nenhum não permitir. Pra mim é muito, assim, tem muita cara de querer vender mais. De qualquer forma, eu não tenho um iPad por conta disso, porque eu não uso o suficiente pra justificar gastar dinheiro com isso. Mas a minha esposa tem um, que é um iPad relativamente bom, é um iPad Air com processador M1, se eu não me engano, e tem acho que 256 de memória. Então, assim, 256 GB de memória. Tem bastante de armazenamento, digo. E então, assim, tem bastante espaço, ela não deve usar 1/5 disso. A gente poderia facilmente, se fosse possível, dividir esse iPad, né? Cria um usuário para mim, um usuário para ela, cada um com o seu sistema, com a sua senha, com a sua conta, seus aplicativos, seus documentos, tudo separado. Mas a Apple, infelizmente, não permite isso. De novo, provavelmente para poder vender mais. Só que eu não compro essa ideia e pra mim eu não usaria tanto o iPad a ponto de comprar um só pra mim. Eu queria mesmo, tipo, quando ela não tá usando, eu pego, vou assistir um filme, eu vou fazer alguma coisa, usar ele ali. Porque o meu uso é muito pontual, é muito simples, seria basicamente pra entretenimento, né? Diferentemente dela que usa pra estudar também. Mas enfim, então tá aí um motivo pelo qual eu não compro um iPad só pra mim. Eu não consigo justificar porque eu não sou um usuário tão assíduo de iPad. Pra mim ter um celular e um computador resolve. Ainda sobre o iPad, né, esse item aqui é basicamente uma coisa que todo mundo já reclama há muito tempo, mas é a falta de apps mais profissionais, coisas que já temos no Mac, né, o Xcode. Bom, agora a gente tem o Final Cut Pro e o Logic Pro também, que são para edição de vídeo e de áudio. Não dá para reclamar disso, mas assim, enfim, falta muita coisa ainda. Por exemplo, falta um terminal para você ter acesso a coisas mais avançadas do sistema. Mas a Apple provavelmente nunca vai lançar isso. Infelizmente,
Até tem uns aplicativos de terminal que fingem que são um terminal, é basicamente um emulador de terminal ali, mas você não consegue fazer grande coisa. E eu acho que para quem quer usar um iPad para programar, por exemplo, fica muito limitado, porque não dá para você usar coisas como você usaria. Você não consegue rodar um container, um Docker, por exemplo, como você usaria no computador, e ter ali dentro um container Linux, né, com um servidor imitando o que você teria em produção, alguma coisa assim. Então, para programadores não faz muito sentido, a menos que, sei lá, talvez para quem seja só front-end, desenvolvedor front-end, talvez até dê para fazer algumas coisas, mas eu não sei. Eu sinto que ainda falta muito para o iPad ser considerado realmente um dispositivo para uso profissional, desse tipo de profissional, né? Obviamente que para quem trabalha com áudio e vídeo, para quem trabalha com outros tipos de... assim, quem trabalha em outras indústrias, com certeza ele atende muito, mas para mim, pessoalmente, esse vídeo é tudo pessoalmente, né? Falando sobre a minha experiência, para mim não atende, então mais um motivo para eu não ter um iPad. Última coisa aqui sobre o iPad é o gerenciamento de janelas, né? Acho que a Apple já tentou tanta coisa, ela fez recentemente o Stage Management, não sei como é que chama em português, mas é outra gambiarra lá para tentar gerenciar as janelas e tal, mas, poxa vida, né? A gente já resolveu janelas há tanto tempo no desktop, no laptop, que é basicamente colocar uma janela flutuante que você redimensiona do jeito que você quer, posiciona do jeito que você quer e uma fica sobreposta, você pode colocar full screen na hora que você quer, e já está resolvido há muitos anos, muitas décadas. E a Apple fica inventando aí umas gambiarras e nunca resolve de verdade. Para mim, é uma solução simples, é só copiar o que já funciona. Mudando agora pro Mac, esse item aqui realmente é uma coisa que eu quero acreditar muito que alguém na Apple tá pensando nisso. Para quem não tá habituado a trabalhar com Mac ou com Apple, com Mac especificamente, na verdade, tem uma ferramenta, um software que vem junto com o macOS, que é muito massa, que chama Time Machine. Esse Time Machine, de máquina do tempo mesmo, permite que você faça backups. Então, eu, por exemplo, faço backup... meu SSD não tá aqui. Eu tenho um SSD externo da... Deixa eu ver, que marca aqui é? Da Samsung. Acho que tem 2 TB, alguma coisa assim. Ele é pequenininho, ele fica aqui do lado, é USB-C, super rápido, Thunderbolt. Ele fica aqui do lado, eu acho que é Thunderbolt, sei lá, mas é rápido demais. E, assim, uma vez por dia, pelo menos, eu plugo ele ali, ele faz backup e tal. E o mais legal é que ele não faz só backup de tudo que você tem na sua máquina, né, dos dados, de configurações, de tudo. Não é só isso, ele realmente é uma máquina do tempo. Então, se você daqui a um mês pensa assim, poxa vida, eu tinha aquele arquivo, mas eu apaguei ele há um mês atrás, você entra numa interface dele lá, que inclusive é uma interface bem massa, e você pode ir avançando na data, ou retrocedendo, na verdade, até encontrar aquela data onde você sabe que você apagou o arquivo, modificou, sei lá, enfim, o que é que tenha acontecido. Você consegue voltar no tempo e recuperar aquele arquivo. Inclusive, a simplicidade de fazer isso é muito animal, assim, é muito massa. E tinha uma época, ali para os anos, acho que 2010, um pouco antes, talvez um pouco, 2005, por ali, a Apple tinha um outro aparelho que chamava Time Capsule, que era um roteador que tinha o Air... Como é que chamava o roteador? Tinha eu esqueci o nome. A Apple tinha um roteador simplesinho, que até era, tipo, parecia uma tomada, uma fonte, né? Você plugava na parede. Era alguma coisa express. Esse era o roteador mais simples. Ela tinha um Time Capsule que também era um roteador, só que ele tinha um HD lá dentro. Se eu não me engano, você podia colocar 2 HDs lá dentro. O meu só veio com um e eu nunca tinha mexido. E ele fazia... e ele rodava o Time Machine em conjunto com o Time Capsule. Então ele rodava esse backup na rede. Só que assim, como o seu Mac já conectava automaticamente no roteador, que era o Time Capsule, ele já fazia backup automaticamente naquele HD. Então você não precisava fazer nada. Você entrou na rede, ele começa a fazer backup, e ele fazia backup acho que de 1 em 1 hora, uma coisa assim. Era uma coisa muito animal. Até hoje eu sinto falta do Time Capsule. E eu nunca achei um produto de fato pra substituí-lo. Eu sou bem paranoico assim com backups. Mas o lance é que eu deixo um SSD aqui externo na minha mesa, eu plugo uma vez por dia e funciona, mas o Time Capsule ainda era ideal. E assim, como eu sei que a Apple muito provavelmente nunca vai relançar um produto desse tipo, o que eu sinto falta no Mac, na verdade, é porque que a gente não tem isso na nuvem, né? Alguma coisa do tipo um iCloud Time Machine ou um Time Machine in the Cloud, alguma coisa assim. A gente já tem um iCloud que funciona relativamente bem. Eu, pelo menos, já pago por ele porque eu armazeno minhas fotos e outras coisas lá. E a gente já tem um Time Machine que funciona perfeitamente bem no Mac. Era só juntar as duas coisas. Não parece uma coisa tão difícil assim, com tanto de engenheiro
enfim, mega inteligente que eles têm lá. Não é possível que alguém nunca teve essa ideia ou nunca pensou que seria legal para os usuários. Eu quero muito acreditar que alguém tá fazendo isso. Eu nunca escutei rumor, eu nunca escutei, sei lá, ninguém tocar nesse assunto, mas eu queria muito que eles lançassem um Time Machine que funcionasse em conjunto com o iCloud. Enfim, esse acho que provavelmente é o meu feature request, né, meu pedido de funcionalidade, não sei traduzir isso, mas esse é o meu top 1, assim, a coisa que eu mais queria que a Apple fizesse. Aqui nas minhas notas eu tinha anotado, eu comentei aqui, eu anotei aqui também que ultimamente a Apple tem trazido um monte de recurso bobinho pro macOS. macOS é o meu sistema favorito, é o que eu uso, sei lá, 10 horas por dia, basicamente. Gosto bastante do iPhone, gosto bastante do Apple Watch, de todo o resto, mas Mac é o meu xodó, assim, eu sou apaixonado. Sempre que eu preciso trabalhar uma coisa um pouco mais avançada, eu prefiro fazer no Mac em vez de fazer no celular. Mas ela tem trazido muitos recursos bobinhos, vamos combinar, vai. Na última versão do sistema, por exemplo, acho que a grande novidade era poder colocar os widgets no desktop, em vez de colocar na central de widgets. Tipo, caramba, Apple. Teve outra coisa que veio, eu não sei se foi na última versão ou na penúltima, que é você colocar... quando você tá usando sua câmera, né, e você tá numa conferência, por exemplo, no Google Meet, no Zoom, em alguma coisa desse tipo aí, você poder fazer uns sinais. Eu desativei, então isso não vai acontecer agora, mas eu desativei de propósito, que é assim, quando você faz um joinha, ele aparece um joinha, tipo um emoji, assim, dentro de uma bolha e tal. Aí se você faz 2 joinhas, ele aparece fogos de artifício, aí tem pra baixo, aí tem outros gestos, eu não lembro agora de cabeça. Mas assim, eu fiquei pensando, cara, é sério que sentou um monte de gerente de produto, ou sei lá, qual que é o título deles lá, uma galera que, você quer acreditar que é mega esperta. É sério que eles sentaram lá numa mesa e falaram assim, qual que vai ser a prioridade do Mac esse ano? Vamos fazer uns efeitinhos de vídeo, tipo, what the fuck, Apple? Caramba, meu, tem tanta coisa melhor pra vocês fazerem, enfim, fizeram isso daí. Esse ano é uma exceção. Esse ano, o macOS Sequoia, eu acho que é assim que pronuncia, que ainda tá em beta, ainda não saiu, ele vai ter uma coisa muito massa que é espelhar o iPhone, né? Então, pra quem não viu, você vai poder... seu iPhone pode estar, por exemplo, num outro quarto, bloqueado, carregando, qualquer coisa, dentro de uma gaveta. E você vai poder conectar, desde que você esteja logado na mesma conta da Apple, né, no mesmo Apple ID. Se o seu Mac estiver conectado, se o iPhone estiver conectado, você vai ter um aplicativo no Mac chamado iPhone. Aí você clica lá e ele vai fazer espelhamento da tela do iPhone. Então você vai poder mexer no iPhone pelo Mac. E o mais legal de tudo isso é que o iPhone continua bloqueado. Então quem olhar lá nele não vai estar vendo o que você está fazendo. Ele continua bloqueado, mas você vai poder mexer como se você estivesse nele direto pelo Mac. Não sei se você notou, mas eu tô apontando aqui porque o meu Mac tá aqui. Mas é só por isso. E, inclusive, um recurso futuro que complementa isso daí é você poder arrastar arquivos de um pro outro. Então você pega o arquivo do iPhone, clica e arrasta, aí vai pro seu Mac e pega o arquivo do seu Mac e arrasta dentro dos aplicativos do iPhone. Isso é sensacional, isso é muito massa e é o tipo de integração de hardware, software e serviço que eu falei lá no começo desse vídeo que, putz, só a Apple consegue fazer. Na verdade não é só a Apple, mas geralmente é só a Apple que faz. Eu uso muito assim de editar um vídeo para Instagram, por exemplo, né, editar no Mac, e aí Instagram não tem aplicativo para Mac, então o que eu faço? Eu transfiro pro iPhone e aí eu vou lá no aplicativo e subo. Seria lindo poder espelhar, será, porque muito em breve eu vou ter isso. Espelho o iPhone aqui, pego o arquivo, arrasto direto pro aplicativo do Instagram. Mal posso esperar para usar isso daí. Por fim, não tem... tem uma coisa que eu notei aqui que é uma coisa rápida, que é o System Settings do macOS. Ainda é muito ruim, a interface, né, UI dele é muito mal feita. Eu não testei no sistema novo ainda, no Sequoia, mas não acho que mudou. E eu já cansei de reclamar disso, né? Simplesmente ficou ruim, eu acho que eles deveriam voltar ao que era 2 anos atrás, que era muito melhor. Eu tenho certeza que todo mundo concorda comigo, a maioria das pessoas pelo menos. Ele só ficou consistente com o iPhone, né, com o iPad também, mas não combinou com o Mac. Mac a gente tem uma tela gigante. Eu, por exemplo, uso um monitor de, acho que são 28 polegadas ou 32 polegadas, sei lá, é gigante. E assim, fica aquela janelinha com uma coluna só que parece que é uma tripa, assim, copiada mal feitamente do iPhone, é muito ruim. Mas enfim, última coisa do macOS aqui, o player de música padrão. A gente já pode definir o browser, né, o navegador padrão, e acho que dá para definir outras coisas, talvez o cliente de e-mail padrão, não sei, eu não uso nenhum, eu uso o Gmail na web mesmo.
Mas o lance é que player de música não dá, né? E quando você aperta o play, tem uma tecla de play, né? Que é o F8, né? O F8, você precisa segurar o function pra usar, né? Você tem lá F1, F2, até F12. Quando você aperta o F8, que é o play, ele abre o aplicativo de música. Mesmo que você não use ele. Eu não tenho nem assinatura do Apple Music, por exemplo. E é bastante irritante isso. Porque eu, pessoalmente, uso o YouTube Music. Eu não escuto mais música quanto eu escutava antes. E como eu já pago o YouTube Premium pra poder não assistir propaganda no YouTube, eu acabo usando o YouTube Music, porque vem de graça junto. E pra mim resolve, minhas playlists já estão mais ou menos lá e tal. Já usei Spotify também, Spotify é bem melhor. Acho que o Spotify é o melhor de todos, mas pelo preço, já que o YouTube Music acaba sendo de graça pra mim, eu acabo usando ele mesmo. Então assim, eu queria poder configurar um player padrão, né? Apertar o play, porque às vezes eu aperto até sem querer, assim, ele abre o Apple Music e ainda insiste pra que eu assine o negócio. Não quero assinar. Ou ainda, às vezes, o YouTube Music tá aberto, ele só não tá em foco, eu tô em outra janela, aí eu aperto o play pra ele voltar a música. Na maioria das vezes funciona, mas outras vezes ele fala... Ele provavelmente não consegue identificar que tem um player de música aberto, e aí ele abre de novo o Apple Music. É extremamente irritante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui... tem um comentário aqui sobre o Vision OS, né? Ao contrário da maioria, eu tô bastante otimista com a plataforma. Não testei ainda, já chegou aqui na Austrália. Chegou, acho que hoje é dia 25, 20... Na verdade, que dia é hoje? Não sei que dia é hoje. Enfim, chegou aqui tem uns 10 dias, eu acho. E eu ainda não consegui ir lá testar, minha vida tá uma correria aqui, ainda não consegui agendar, mas tô doido pra ir lá testar. Eu só acho que a gente tá num momento que rola aquele problema de ovo versus galinha, né? Ninguém quer comprar porque é muito caro, e de fato é muito caro, eu não vou comprar, eu só vou lá testar. E será que assim, ninguém quer comprar porque é muito caro? Ou será que é muito caro porque ninguém quer comprar? Daí a produção não fica mais barata? Sei lá, a Apple deve estar pensando nisso. Com certeza está pensando nisso, talvez mude. Mas é o ovo e a galinha, né? Ninguém vai comprar porque é muito caro, ou é muito caro porque ninguém quer comprar, ou também a gente pode pensar assim, não tem muitos apps porque ninguém tem o Vision Pro, ou ninguém tem o Vision Pro porque não tem muitos apps. Esse lance do ovo e galinha aí que eu acho que tá pegando, mas eu tô doido pra que fique mais popular. Eu sou um cara muito otimista, eu já até mostrei aqui, né, o meu PlayStation VR 2 que eu amo. Nossa, não sei se tá dando pra ver aí, mas eu amo. Esses dias até joguei Beat Saber de novo. E apesar de não ter muitos jogos, eu gosto bastante, eu acho muito massa e eu sou bastante fã de óculos com realidade virtual, esse tipo de coisa. Tem mais uma coisa, eu falei que era o último, mas eu lembrei de uma coisa agora na improvisação aqui. O aplicativo de mensagens que eu usei muito tempo com a minha esposa e com alguns amigos mais próximos, eu não uso mais por conta de uma funcionalidade que ele não tem e não foi anunciado nos novos sistemas, então não vai mudar, que é o lance de você poder arquivar mensagens. Como é que o meu fluxo, meu flow de trabalho assim, com mensagens funciona? Eu uso primariamente o Telegram, secundariamente o WhatsApp, porque eu sou obrigado, porque algumas pessoas se recusam a usar um mensageiro melhor, mas eu sou muito fã do Telegram. E, enfim, eu uso basicamente os dois. O Facebook Messenger também, aqui na Austrália o pessoal usa primariamente ele, é o mais famoso. SMS acho que ninguém usa, nem no Brasil, nem meus amigos daqui, então não preciso usar SMS ou iMessage ou nada do tipo, né, do mais básico assim de mensagem. Mas o meu fluxo, como eu estava falando, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, é sempre deixar minhas listas de contatos, né, minhas listas de mensagens limpas. Então assim, eu tô falando com um amigo lá alguma coisa, eu terminei de falar com ele, eu arquivo, entendeu? Eu arquivo porque quando ele mandar outra mensagem, eu deixo configurado tanto no Telegram quanto no WhatsApp pra, quando eu receber uma nova mensagem, desarquivo automaticamente aquela pessoa e a mensagem fica na minha, digamos, inbox. É quase como se eu estivesse usando aquela estratégia de inbox zero, né, de e-mails, só que para mensagens. E aí eu consigo sempre deixar limpo e eu sei quem eu já respondi, quem eu não respondi, o que falta fazer. Então, na minha cabeça, assim, tem uma mensagem lá na minha lista principal, significa que tá pendente, tá esperando a minha interação. Dessa forma eu acabo não esquecendo, eu consigo não esquecer de responder ninguém. E eu faço isso no Telegram, eu faço isso no WhatsApp, eu faço isso no Facebook Messenger, mas no aplicativo de messages da Apple não tem. E como eu fico meio paranoico, assim, de querer limpar a lista, eu acabo apagando a mensagem. Eu não me importo de apagar só pra poder ter aquela lista limpa, mas às vezes é ruim, porque você quer recuperar alguma coisa. Ele até vai pra uma espécie de lixeira, né, quando você apaga, ele fica 30 dias ainda disponíveis
nessa lixeirinha, mas não é a mesma coisa. Eu queria realmente arquivar e deixar lá. Pra sempre, se eu pudesse. Mas tá aí. Esse foi que meu vídeo, sei lá, reclamando sem parar de Apple aqui. Apesar de amar essa empresa, apesar de ter muito produto e gostar bastante de usar vários sistemas e vários produtos e várias coisas, mas podia melhorar, sempre pode. E talvez pelo fato de eu ser programador, ser um cara técnico, um cara que gosta de fazer esse tipo de análise, eu sempre fico pensando em melhorias, pensando em ideias que eu tenho certeza que a equipe da Apple tem capacidade de fazer. Duvido que alguém lá da empresa esteja assistindo, mas se tiver, sei lá, de alguma forma, tiver, sei lá, um brasileiro que trabalhe lá e, sei lá, quiser fazer essas features aí, eu ficaria muito feliz. Duvido muito que alguém esteja assistindo de fato, mas fica aí as ideias, né? A gente, principalmente quem é programador, tá sempre pensando em ideias, pensando em melhorias, e essa foi a minha compilação de coisas que eu adoraria ver a Apple fazendo nas plataformas pra gente. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você discorda, deixa nos comentários aí pra gente trocar uma ideia. Deixa o seu like também se você curtiu o vídeo. E se você amou o vídeo, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu falo sobre tecnologia, videogames, Apple, programação, Ruby, Rails, React, JavaScript, TypeScript, um monte de coisa. Tá ficando um monte de coisa misturada, mas tô gostando bastante de fazer essa volta ao canal, onde eu tô podendo falar de um monte de coisa, sem me preocupar muito com tempo. Esses vídeos estão ficando longos e não tem problema, porque eu não tô aqui pra fazer o canal crescer, eu tô aqui pra gerar conteúdo e se tiver sendo útil pra alguém, já tá valendo a pena. Beleza? Vou ficando por aqui, obrigado por ter assistido, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau!